Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora. A paz do Senhor, todos os irmãos da Nação Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Nós estaremos aí com todo prazer, ministrando a palavra do Senhor, ministrando curas, batismo, libertação. Meu telefone 99-DDD e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos, entre em contato conosco por esse telefone, que é o WhatsApp também. Eu envio para você gratuitamente em PDF e PowerPoint. Neste trimestre estamos estudando nas revistas da Betel Dominical Adultos com o tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Nós temos como comentarista da Betel Editora o pastor Antônio Paulo Nunes. Nós já estudamos neste trimestre a lição 1, Mensagens Proféticas, Deus continua falando. Lição 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Lição 3, Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Lição 4, Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Lição 5, Obadias, o juízo divino virá. Lição 6, Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Lição 7, Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Lição 8, Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Lição 9, Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Lição 10, Sofonias, o fim está próximo. E hoje vamos estudar a lição 11, Ageu, um chamado para despertar da inércia. Então, despertar da inércia, ou despertar da morte, ou despertar aquilo que está parado, precisando de um estímulo para acordar, para andar, se movimentar. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz aí para nós, olha, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, vimos até agora os profetas que profetizaram antes do cativeiro babilônico. E agora nós vamos ver uma série de 3 profetas que profetizaram após o cativeiro. Vamos ver agora Ageu profetizando depois do cativeiro, 18 anos. Vamos ver agora a época da reconstrução do templo em Jerusalém, dos muros. Vamos ver Esdras falando aí desses profetas Ageu e Zacarias. Então os inimigos atrapalharam a reconstrução e também os próprios amigos atrapalharam a reconstrução. E nesta época agora estão continuando, mas muito vagarosamente. Então Ageu começa a falar sobre isto e depois de 2 meses também o profeta Zacarias vai falar sobre isto. Agora Ageu só profetizou durante 4 meses, depois Zacarias é que tem o trabalho de dar continuidade a isto. E vemos que Zacarias, depois de 2 anos, é que tem aí mais avanço dentro das profecias neste período aí. Então Zacarias começou ajudando Ageu em suas profecias e depois ele vai passar a ser o profeta titular aí. Os judeus dizem que esses 2 profetas, Ageu e Zacarias, tiveram a honra de participar então da grande sinagoga, a sinagoga que foi inaugurada após o cativeiro. E aí tanto Ageu quanto Zacarias já começam então a profetizar também a vinda de Cristo. Ageu fala da glória futura do templo, que é exatamente a entrada de Jesus nesse templo, que vai ser construído aí por Zorobabel.
e Zacarias fala dele como o homem, como o ramo. Então, tanto Ageu quanto Zacarias já profetizaram mais próximos da vinda de Jesus Cristo como homem. Então, eles tiveram já algumas revelações que os outros profetas anteriores não tiveram. O sol da justiça estava para brilhar. E um fato interessante é que a Septuaginta indica Ageu e Zacarias como autores dos Salmos 138, 146, 147 e 148. Então vemos que os cativos na Babilônia, eles reclamavam que não tinham nenhum profeta para profetizar para eles. Já tem profeta profetizando. Então aí eles têm como governador Zorobabel e tem como sumo sacerdote Josué. Então agora os judeus chegam, começam a oferecer sacrifícios com um altar improvisado e começam vagarosamente a reconstruir o templo. Eles começaram muito desanimados, aí vem logo uma ordem do Império Persa para eles pararem com a construção. Então Deus usa Ageu para animá-los a reconstruir o templo. Primeiro eles pensam que mais importante seria reconstruir suas casas. E aí Deus vem dizer que o mais importante é reconstruir primeiro o templo. Mas com todo aquele desânimo, eles pensavam, não, tem uma ordem aí, se Deus quisesse que a gente reconstruísse, Ele tinha permitido, não tinha essa ordem impedindo a reconstrução. Então nós vamos construir nossas casas, cuidar da nossa vida. Quando Deus permitir, nós vamos reconstruir o templo. Na verdade, era só uma desculpa, porque eles não queriam ter aquele grande trabalho para reconstruir o templo. Então eles se dedicaram primeiro à sua vida própria, às suas coisas seculares. Estavam mais preocupados em reconstruir suas casas, embelezar, comprar móveis, ganhar dinheiro primeiro, para depois pensarem na casa de Deus. Veja só, colocaram Deus por último. Deus precisou castigá-los, repreendê-los para que eles acordassem. E eles demoraram a perceber que estavam passando por castigos divinos, já que eles diziam que não estavam reconstruindo o templo porque eram pobres. Deus fez com que eles ficassem realmente pobres. Então Deus os castiga para que eles despertem. Então eles plantam muito, não colhem praticamente nada. Então plantava, mas Deus retinha a chuva temporã, chuva serôdia. Parecia que o trigo ia produzir muito, mas não veio o orvalho necessário e a produção foi pouquíssima. Então eles deveriam aprender que tudo depende de Deus. Ao invés de chuvas, foi uma seca, um calor terrível que causou a seca do trigo. Então foi atingido o trigo, as uvas, as azeitonas, a produção não deu resultado. Plantaram muito, praticamente não colheram nada. Esperavam enriquecimento, veio o empobrecimento. Tudo isso porque não colocaram Deus como prioridade. Até o gado começou a morrer. Então eles precisavam aprender que deveriam viver na dependência de Deus, fazer primeiro as coisas de Deus, depois as coisas que eles queriam fazer. Não adiantava nada plantarem muito, não colheriam nada. Não adiantava se preocupar com as roupas quando fizesse frio, porque quem dava o aquecimento era Deus. Tudo dependia de Deus e eles precisavam aprender isto. Então todo o dinheiro que ganhavam era como se colocasse um saco furado. Sumia tudo e não aproveitavam nada. Então o profeta vai dizer para eles: vocês estão se dedicando em embelezar suas casas, mas e a casa do Senhor? Que era para vocês estarem com a obra adiantada, colocarem toda a sua produção, sua riqueza lá, não na casa de vocês. Veja que Davi construiu um palácio, mas não ficou satisfeito. Ele queria a arca de Deus em Jerusalém, e a prioridade para ele era a presença de Deus ali. Salomão não construiu primeiro as suas casas, as suas coisas, mas se dedicou primeiro a
construção do templo, depois de que foi construído o palácio. Então o profeta começa a profetizar para eles: pensem, raciocinem, analisem o que vocês estão fazendo. Vocês estão dando prioridade às suas coisas, às suas casas, mas a prioridade é Deus, é a casa de Deus primeiro. Então o profeta diz para eles: subir ao Monte Líbano, cortem madeira, tragam, comecem imediatamente a reconstrução agora com vontade, com velocidade. Então Deus estava disposto a abençoar a eles, a ajudá-los, mas eles deveriam colocar no coração deles o amor a Deus em primeiro lugar, a dedicação primeiro à construção da casa do Senhor. Então Deus diz que será glorificado se eles fizerem assim. Primeiro, Deus. E tudo feito com amor, com vontade, com desejo de agradar a Deus. Vamos ver o texto áureo da lição que está em Ageu 1:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Então eles deveriam aplicar o coração, o amor, o mais intenso amor que eles tinham a Deus. Deveriam então pensar e agir imediatamente, colocando Deus como prioridade. E a casa de Deus, é evidente, deveria ser reconstruída imediatamente. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo precisa estar sempre revendo suas prioridades, se estão de acordo com a palavra de Deus. Então devemos sempre meditar nisso. Quais são as minhas prioridades? Então sempre deverão ser de acordo com a palavra de Deus. Sempre Deus em primeiro lugar. Textos de referência: Ageu 1. Nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 4. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Então veja que eles disseram: não é tempo de construir a casa do Senhor. E Deus, através do profeta Ageu, diz, quer dizer que as suas casas devem ficar aí luxuosas e a casa de Deus não deve ser construída? Vamos ver o esboço da lição. Desta lição, vamos ver no tópico 1, o cenário do profeta Ageu. Tópico 1, subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. Tópico 1, subtópico 2, a mensagem do profeta. Tópico 1, subtópico 3, convocação à reconstrução do templo. Tópico 2, a necessidade e arrependimento. Tópico 2, subtópico 1, o povo obedece à ordem de Deus. Tópico 2, subtópico 2, o novo templo. Tópico 2, subtópico 3, Deus promete abençoar o povo. Tópico 3, Ageu para hoje. Tópico 3, subtópico 1, prioridades erradas. Tópico 3, subtópico 2, a importância do encorajamento mútuo. Tópico 3, subtópico 3, promessas valiosas de Deus. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. A introdução da lição diz: nesta lição veremos como Deus, por meio do profeta, repreende, desafia e anima o seu povo. As palavras proféticas mostram uma estreita relação entre a obediência e a bênção de Deus. Então vamos ver aí que o profeta Ageu é enviado por Deus para repreender o povo, corrigir o povo, despertar este povo para que eles coloquem Deus como prioridade em suas vidas. Então, se eles obedecessem, Deus os abençoaria. E foi isso que aconteceu. O povo, recebendo a repreensão de Deus, então tomou atitude, colocou Deus em primeiro lugar, obedeceu a palavra de Deus, a ordem que Deus deu através do profeta Ageu, e a obra da casa do Senhor progrediu e Deus os abençoou grandissimamente. Tópico 1, o cenário do profeta Ageu. O nome Ageu significa festivo ou minha festa de gratidão. Ageu foi a primeira voz profética a ser ouvida depois do exílio babilônico. Ele foi contemporâneo de Zacarias
e também de um famoso pensador chinês chamado Confúcio, que revolucionou o modo de pensar no Extremo Oriente, na mesma época em que Ageu e Zacarias motivaram o povo judeu a reconstruir o templo de Deus, Esdras 5, 1 a 2, 6, 14, obra que já estava em andamento há 15 anos. Então o profeta Ageu, seu nome já significava uma festa que haveria, né? Aí a festa de reconstrução do templo em Jerusalém. Então, após o cativeiro, Ageu é o primeiro profeta que surge no meio do povo, trazendo a mensagem de Deus. A primeira mensagem é de castigo por eles não estarem reconstruindo o templo, dando prioridade à reconstrução do templo. E quando construiu, era vagarosamente, desanimadamente. Então Deus os repreende porque eles estavam cuidando mais da casa deles do que da casa de Deus. Então sabemos aí que Zacarias é levantado por Deus para ajudar Ageu durante a sua tarefa, que são 4 meses só. Depois é que Zacarias vai então se tornar o profeta principal ali. Então Ageu e Zacarias são chamados por Deus para animar o povo e fazê-los dar prioridade à reconstrução do templo. Tópico 1, subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. Nada se sabe sobre o profeta Ageu ou seus antecedentes. Provavelmente ele nasceu na Babilônia e foi um dos que retornou do cativeiro junto com Zorobabel, segundo o decreto de Ciro. Ele profetizou durante o período da reconstrução do templo, de acordo com o registro de Esdras, que foi o primeiro chamado a profetizar depois que os judeus retornaram para Jerusalém após o exílio da Babilônia. Ageu começou a profetizar 16 anos depois da volta do primeiro grupo. Então se imagina aí que Ageu veio junto com Zorobabel quando ele veio para reconstruir o templo. Passaram ali 15 anos sem fazerem praticamente nada, e aí no ano seguinte Ageu começa a profetizar. Então Deus levanta o profeta Ageu e ele vai então falar para o povo o que estava acontecendo. Eles estavam plantando muito, não estavam colhendo quase nada, havia seca, e eles não percebiam que Deus os estava castigando porque eles não deram prioridade à casa de Deus. Eles deveriam ter já reconstruído completamente a casa de Deus. Deveria estar tudo pronto para que Deus os abençoasse nas suas colheitas. Mas eles não entendiam, precisavam ser despertados, acordados, para perceberem que Deus os estava castigando, eles não estavam enxergando isso. Então eles foram acordados pela profecia de Ageu, ajudado depois por Zacarias. Então é que eles foram perceber o que estava acontecendo. Estamos sendo amaldiçoados, castigados por Deus, porque não demos prioridade às coisas de Deus. Primeiro era o templo, depois que deveriam pensar em si próprios. E assim nós temos que dar prioridade sempre a Deus. Primeiro lugar sempre é Deus e não nós mesmos. Tópico 1, subtópico 2. A mensagem do profeta. A profecia de Ageu é uma exortação a começar sem demora a reconstrução do templo, pois não poderia continuar em ruínas por muito tempo, mas deveria ser restaurado para a glória de Deus. Ageu 1:8. A ordem vinha da parte de Deus: subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. Essa ordem não podia ser ignorada sem que trouxesse sérios resultados para todos. A seca, a perda das colheitas e a pobreza, que seriam os indicativos da ira divina. Ageu 1:9-11. Por outro lado, Deus abençoaria e traria uma rápida e perene salvação ao seu povo, se, mediante o esforço coletivo, o templo fosse reconstruído. Ageu 1:8, 2, 6-9, 20-23. Então veja que a profecia do profeta Ageu era para que eles imediatamente se dedicassem totalmente à reconstrução do templo, colocassem Deus como prioridade para que ele fosse glorificado. Então a ordem de Deus era subir ao monte, cortar madeira, tragam e comecem imediatamente, se animem mesmo, para que a casa do Senhor esteja pronta o mais rapidamente possível. Caso não fizessem isso, então os castigos de Deus aumentariam mais ainda. A seca,
falta de colheita, pobreza, tudo isso já estava acontecendo com eles e pioraria muito mais ainda se eles não obedecessem, se não acordassem para o fato de que Deus estava em primeiro lugar, que a casa de Deus era a prioridade deles ali. Deus não os trouxe de volta como prioridade o bem-estar deles, mas a primeira coisa que deveriam aprender é que Deus estava em primeiro lugar, porque se eles continuassem do jeito que estavam, eles iam cair na idolatria de novo. Eles não deram prioridade a Deus, deram prioridade às coisas materiais. Então Deus condicionou a sua bênção à reconstrução do templo. Primeiro, reconstrução do templo, depois Deus os abençoaria. Então devemos acordar para esse fato, né? Primeiro as coisas de Deus. Quando nós damos prioridade às coisas de Deus, quando o primeiro e mais importante é Deus, então Deus vai providenciar as outras coisas. Então, sempre se lembre, todo dia de madrugada se levante e vá orar, buscar a presença de Deus, ler a palavra de Deus, aplique o seu coração a fazer a obra de Deus, a estar em intimidade com Deus. As outras coisas, Deus é que acrescentará. Então, Ele virá nos ajudar, desde que nós primeiro coloquemos Deus como centro, prioridade, primeiro lugar em nossa vida. Tópico 1 sobre tópico 3, convocação à reconstrução do templo. A reconstrução do templo teve o seu início assim que os primeiros deportados para a Babilônia começaram a chegar em Jerusalém. Depois de preparados os alicerces do templo em 536 a.C., a forte oposição à obra retardou em muito a sua edificação, o que veio a acontecer 16 anos depois. Nesse intervalo de tempo, o novo rei Dario subiu ao trono da Pérsia e tinha boa vontade para com os judeus. Sob a pregação de Ageu e Zacarias, a obra foi reiniciada dentro de 24 dias e a obra do templo acabada em 4 anos. Então veja, 15 anos não fizeram praticamente nada, só alicerce. E estavam desanimados. Veio a ordem então para parar e aí eles arranjaram aquilo como desculpa. Desanimaram totalmente. Então Deus envia o profeta Ageu, ajudado pelo profeta Zacarias, para despertá-los, acordá-los, né? E para que eles percebessem que estavam vivendo já debaixo de castigos de Deus, porque não deram prioridade à construção da casa de Deus. Veja, quando animaram, que entrou o rei Dario, né, que deu uma abertura para ajudá-los, veja bem que em 4 anos eles construíram. Depois de levar 15 anos, veja só, a casa de Deus deveria ter ficado pronta em 4 anos. Levaram 15 anos, não fizeram praticamente nada. E agora, animados, depois de receberem a repreensão de Deus, em 4 anos estava pronta. Então Deus espera isso de cada um de nós. Trabalharmos por amor a Deus, correspondermos ao amor de Deus, colocarmos Deus como prioridade em nossas vidas. E aí o resto Ele vai fazer tudo o que for preciso para nos abençoar. Então estamos vivendo numa vida, muitas vezes, miserável por causa da falta de prioridade a Deus, falta de amor a Deus, falta de entrega total a Deus, falta de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Temos uma grande obra de Deus a ser feita, mas muitas vezes desanimamos, paramos, ficamos pensando, enquanto isso os castigos de Deus vêm para nos fazer despertar, acordar, para colocarmos Deus em prioridade em nossa vida. Tópico 2, a necessidade de arrependimento. Ageu pontuou em sua mensagem que o povo deveria construir a casa de Deus e, embora eles estivessem desanimados, o Senhor os encorajou através do profeta, dizendo que se agradaria do templo e nele seria glorificado. Ageu 2:9. Pois o Senhor busca mais a fidelidade do seu povo do que o sucesso conquistado. Ageu 2:4-5. 1 Coríntios 4:2, 15-58.
Então o profeta Ageu vem para despertá-los, para mudar a maneira de pensar deles, de agir deles. Eles deveriam raciocinar e ver se era realmente certo colocarem a prioridade na construção de suas próprias casas, o embelezamento de suas próprias casas, enquanto a casa de Deus estava parada, praticamente parada a construção. Eles ficavam olhando e reclamando: isso aqui não vai ser nem a sombra do templo de Salomão. Nós não temos dinheiro, condição como Salomão tinha. Mas Deus prometeu que esse templo aí teria uma glória maior ainda do que no templo de Salomão, porque ali entraria o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus entraria ali naquele templo. Esse templo, que é construído por Zorobabel, é que Jesus vai entrar lá no templo do rei Herodes, que mandou aí dar um embelezamento nessa casa. Então, nesse templo que Jesus entrou, veja só. O templo que não parecia dar em nada, que era muito inferior ao templo de Salomão, mas teve a glória muito maior do que a glória que esteve no templo de Salomão. Veja que na inauguração do templo de Salomão, Deus se manifestou ali, sua glória entrou ali. Ninguém conseguia nem ficar de pé com a presença poderosa de Deus ali. Os sacerdotes nem conseguiam ministrar, de tamanho foi a glória que entrou ali. Mas veja que ninguém viu nada. Mas já no outro templo, esse templo de Zorobabel, o próprio Jesus entrou ali. O próprio Deus estava presente ali. Então a glória do segundo templo, ou da segunda casa, foi maior do que da primeira. Então Deus se importava mais com a fidelidade deles, com o amor deles, com a demonstração do amor deles, com a prioridade dada a Deus por eles, do que com qualquer sucesso conquistado por eles dentro das suas vidas cotidianas, dentro das suas conquistas seculares. Deus valoriza muito mais a nossa adoração, a nossa comunhão com Ele, do que qualquer sucesso que nós tenhamos na nossa vida aí cotidiana, na nossa vida aí social, né? Então, por mais que a igreja seja bonita, por mais que aí os pastores tenham carrões, fazendas, Deus se preocupa muito mais se essas mesmas pessoas estiverem jejuando, orando pelo menos aí umas 2 horas por dia, estejam amando realmente a Deus, estejam realmente em comunhão com Deus. Deus prefere isso do que todas essas demonstrações de riqueza que só dá status social. São coisas feitas para os homens e não para Deus. Tópico 2, subtópico 1. O povo obedece à ordem de Deus. O recomeço da obra foi por volta de 3 semanas após a ordem de Deus. Aquele povo que havia voltado do cativeiro na Babilônia era um povo diferente daquele que havia morado ali antes da destruição de Jerusalém. As muitas experiências amargas em terra estrangeira fizeram com que desejassem o regresso à terra natal. No entanto, estavam preocupados em garantir primeiro o sustento, deixando a construção da casa do Senhor para depois. Mas Deus os repreende através das palavras de Ageu, Ageu 1:5. A aceitação da palavra do profeta e a obediência foi unânime, começando por sua liderança, Ageu 1:12. Então, o profeta Ageu chega, mostra para eles que o castigo de Deus estava sobre eles, porque eles não deram prioridade a Deus, mostra para eles que eles não estão dando o devido valor a Deus e isso faria com que eles seriam mais ainda amaldiçoados, mais ainda castigados, seriam destruídos. Então, durante 2 semanas, eles raciocinam, analisam direitinho. Aí Zorobabel e Josué estão ali dispostos, né, a animar o povo a recomeçar. E o povo, então, é despertado e começa, então, a construção agora para valer, tendo sempre prioridade, então, a casa de Deus. Eles devem ter pensado no cativeiro, né, porque antes daqueles 70 anos que passaram no cativeiro, aqueles homens que estavam ali foram levados cativos exatamente porque estavam vivendo na idolatria, colocaram Deus em último lugar,
Então Deus os amaldiçoou e os deixou serem levados cativos para a Babilônia. Então esses agora que chegaram deveriam ter pensado, olha que Deus nos manda de volta para o cativeiro. Então nós temos que tomar atitude. Então tomar a atitude correta. Se voltaram para Deus, colocaram Deus como prioridade e voltaram à reconstrução do templo. Tópico 2, subtópico 2, um novo templo. Depois que o povo foi exortado a considerar os seus caminhos e a construir o templo de Deus, o Senhor assegurou que se agradaria dele e nele seria glorificado. Ageu 2:9. No período de 27 dias, o alicerce que tinha sido o início da primeira restauração foi desobstruído e o povo trabalhou bastante para que começassem a aparecer os primeiros contornos e a configuração geral do edifício. No entanto, a simplicidade deste segundo templo, comparada à majestosa obra de Salomão, trouxe tristeza aos idosos que tinham presenciado a grandeza do primeiro templo. Esdras 3:12. É preciso ter em mente que o templo significava a presença de Deus entre o povo de Israel. E mesmo o segundo templo não possuindo a riqueza como o que Salomão construiu, a glória do segundo seria maior do que a do primeiro, pois essa é uma referência espiritual, algo incorruptível. Vemos aí que com 27 dias, ou seja, rapidíssimo, eles haviam ali desentulhado, os alicerces, limpado tudinho, e agora estavam começando já a fazer a casa do Senhor e já dava para ver o esqueleto do prédio. Então já ficaram bastante animados e Deus disse que ele seria glorificado por isso. E quando eles comparavam a construção com a construção de Salomão, ficavam novamente desanimados e tristes, porque não conseguiriam fazer uma casa como Salomão fez. Salomão era extremamente rico. Então, Deus vai mostrando para eles, através do profeta Ageu e Zacarias, que eles não precisavam se preocupar com isso. A preocupação de Deus não era a beleza em si, não era a estrutura em si, mas era eles considerarem o templo como Deus presente entre eles. Essa era a importância que Deus queria, era eles e não a casa em si. Era eles como morada de Deus, na verdade, e não apenas uma casa feita de pedras, madeira. Deus queria, na verdade, era morar neles. E eles deveriam compreender isso, deveriam entender que para Deus era muito mais importante eles do que qualquer prédio. A beleza que Deus procurava era dentro deles. E também Deus falou a respeito do futuro. Eles não entendiam ainda, mas era a vinda do Messias que entraria naquele templo. Olha só a importância desse templo. Tópico 2, subtópico 3, Deus promete abençoar o povo. A história do povo era de escassez, mas seu futuro seria de bênçãos. O povo atentou para as palavras de Deus por meio do profeta e recomeçaram a obra do templo, obedecendo a ordem de Deus. Por isso o Senhor os convidou a observarem com cuidado o que aconteceria nos meses seguintes, porque sua palavra se cumpriria, dando-lhes bênçãos que tanto desejavam e precisavam em seus campos, com um sinal de renovo e graça. Ageu 2:18-19. Então agora eles estavam animados a reconstruir o templo, estavam trabalhando firme, colocaram o coração nisso, em agradar a Deus, e Deus promete então abençoá-los. Eles deveriam então perceber a diferença. Eles plantariam menos e colheriam muito mais do que antes. Eles estariam muito mais felizes, muito mais abastecidos do que antes. Trabalhavam demais, produziam quase nada. Agora trabalhariam pouco para si próprios e a produção seria muito maior, muito mais abundante, porque é assim que Deus faz. Tópico 3, Ageu para hoje. Ageu encontrou um povo desanimado para a reconstrução de uma obra que já havia começado a ser feita há alguns anos após a volta do exílio babilônico. Mas o povo se intimidou com a oposição dos inimigos, principalmente dos samaritanos. A obra do templo precisava ser concluída, mas além de desanimados, intimidados e sem recursos,
o povo estava com suas prioridades focadas em suas vidas particulares. Estavam preocupados em reerguer suas casas, enquanto a casa do Senhor estava abandonada. A palavra de Ageu foi um encorajamento para pôr fim àquele estado de letargia espiritual. Então devemos aí ler o livro de Esdras, Neemias, para você conhecer um pouco mais aí dessa situação desta época. Então você vai ver aí uma oposição ferrenha, a ira dos adversários, a falsa acusação, a resposta à insinuação caluniosa. Vai ver aí a crítica dos adversários, o conteúdo das críticas, a oposição oculta a Deus, crítica à união. Vai ver a guerra contra os edificadores. Os inimigos se uniram contra a obra de Deus, a oração e a vigilância de Neemias, né? Então os inimigos principais aí eram Sanbalat, Tobias, Gesem, então os arábios, os amonitas e os asdoditas. Esses eram os inimigos ali que tentavam impedir a obra de Deus de toda maneira. Então foi difícil essa época aí. Então quem estava ganhando a batalha eram os inimigos, porque o povo de Deus dava prioridade a construir suas casas, a embelezar suas casas. Eles queriam ficar ricos, se desse, reconstruíam então o templo. Isso depois que estivessem ricos já, tivessem suas casas muito bonitas, bem arrumadas, bem mobiliadas, aí é que iam pensar nas coisas de Deus. Esta era a situação. Estavam desanimados para as coisas de Deus, mas não para as suas próprias coisas. E assim Ageu chegou ali, Deus então levantou o profeta Ageu para animá-los, acordá-los e dizer para eles que eles já estavam sendo castigados e seriam muito mais ainda se não atentassem para o fato de que as coisas de Deus é que tinham prioridade. Primeiro era a casa de Deus, primeiro é Deus, depois é que vem as outras coisas. Então eles foram alertados, despertados através da profecia de Ageu, ajudado por Zacarias. Então eles despertaram, começaram a trabalhar, animaram, colocaram Deus como prioridade e aí então a obra cresceu, desenvolveu e Deus veio abençoá-los. Então aquela letargia, estavam dormindo espiritualmente, mas estavam bem acordados materialmente, pensando em si próprios, em suas próprias casas. Então é uma coisa que acontece muito. A pessoa às vezes está trabalhando muito, se dedicando muito à sua própria vida, às suas próprias coisas. E aí vai ficando distraído tanto com essas coisas que se esquece das coisas de Deus. Deixa de dar prioridade às coisas de Deus. Tópico 3, subtópico 1, prioridades erradas. O cenário era de abandono da casa do Senhor, enquanto os mais ricos construíam suas casas. Um claro caso de prioridades erradas. Como já dito anteriormente, o templo era o centro religioso da vida do povo. Ele significava a presença de Deus entre o povo de Israel. Sem o templo, a vida religiosa do povo estava subordinada a um lugar de menor importância. Nunca é demais ressaltar que o fato de falar sobre prioridades não exime a responsabilidade e o esforço pessoal de cada um na construção de sua estabilidade financeira. Não se deve confundir a prioridade do reino com a negligência humana. Então o que acontecia era uma supervalorização das coisas materiais, da vida pessoal de cada um. Então, eles deram prioridade a construírem suas casas, embelezarem suas casas, em terem terras abundantes, plantações em abundância. Pensavam como aquele homem, né? Vou construir grandes celeiros, enchê-los e vou viver regaladamente. A maioria das pessoas pensa assim. Infelizmente, muitos crentes hoje pensam assim. Estão muito dedicados às suas próprias vidas, ao enriquecimento próprio. E estão tão preocupados com isso que falta tempo para Deus. Falta tempo para a oração, para a leitura bíblica, para o estudo da Bíblia. Falta tempo para a evangelização. Falta tempo para as coisas de Deus. E aí não percebem que estão presos às riquezas. Já estão amando mais o dinheiro do que a Deus. Isso acontece muito. Parece que está tudo bem. As pessoas olham e falam,
como Deus está abençoando o fulano, ou como está ficando rico, como cada dia prospera mais. Mas aquilo ali é um laço e ele nem percebe. Então, pode-se fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Pode. Então, a pessoa tem que acordar para o fato. Primeiro e mais importante é Deus. Aí as outras coisas é Deus que vai nos ajudar. Nós não vamos deixar de trabalhar, de produzir, de ter as coisas. Não. Mesmo porque, tendo isso, nós podemos ajudar a igreja, podemos ajudar os irmãos necessitados. Agora, Deus não tolera aquele que se dedica a essas coisas. Ele não tem prioridade nas coisas de Deus. Não é aproveitar alguma chance, alguma oportunidade para orar, para ler a Bíblia, mas ter isso como principal em primeiro lugar na sua vida. Sempre em primeiro lugar tem que ser Deus. A prioridade é para as coisas de Deus. Tópico 3, tópico 2, a importância do encorajamento mútuo. Quando Ageu se depara com o desânimo do povo, ele exerce um papel muito importante de encorajamento. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:4. O povo estava apático por causa da singeleza do segundo templo, além de problemas. No entanto, as palavras proféticas são de que a glória do segundo templo, ainda que mais singela em sua construção, seria maior do que a do primeiro templo construído por Salomão. Então veja que Ageu foi levantado exatamente para encorajar o povo, para despertar, fazê-los pensar. Eles tinham colocado a prioridade nas suas próprias coisas, deixaram Deus por último. Depois, se der, aí nós vamos fazer a casa de Deus. Estavam desanimados com a oposição, também sabiam que na situação que eles estavam financeira não dava para construir uma bela casa como Salomão construiu. Então, estavam desanimados e cada dia desanimavam mais. Se deixaram vencer pela ordem para não reconstruir, pelos inimigos que estavam combatendo-os, começaram a desanimar. Precisavam então de quê? De acordarem. Então o profeta Ageu vem exatamente para isso, para despertá-los, para encorajá-los. Bora, vamos construir. Então fala com a liderança, Zorobabel e Josué, então a liderança política e religiosa. Então eles são despertados e o povo acompanha. Então a ideia de que devem parar, pensar, analisar e tomarem uma decisão. Então eles tomam a decisão, vamos obedecer a Deus, vamos reconstruir. E então se dedicam à obra de Deus. Então veja, todos nós precisamos fazer isso em certo momento da nossa vida. Dar uma parada, começar a pensar, analisar, ver como estamos diante de Deus. O que Deus acha? Eu estou crescendo financeiramente, prosperando. Eu estou trabalhando, estou muito ocupado no trabalho. Mas e Deus? Como é que está Deus em nossa vida? Será que Ele está satisfeito por eu estar crescendo materialmente, socialmente, e ter deixado Ele para trás? Não ter mais tempo de levantar de madrugada e orar? Não ter mais tempo para ler a palavra de Deus? Não desejar mais ganhar almas? Será que Deus está satisfeito? O que é prioridade para Deus? O que é mais importante para Deus? Eu ou as coisas que eu tenho? Tópico 3, subtópico 3. Promessas valiosas de Deus. Deus fez uma promessa a Zorobabel, dizendo que o faria com um anel de selar. Ageu 2, 21 a 23. O anel de selo continha o nome do rei e era isso que validava os documentos daquela época. O anel de selar, portanto, representava a autoridade do rei. Zorobabel, governador de Judá e descendente de Davi, seria o anel de selar de Deus, seu representante oficial na terra. Essa profecia ultrapassa Zorobabel, remetendo para o Messias que haveria de vir. Então veja que Deus promete a Zorobabel uma autoridade de Deus para governar. Então ele teria ali agora uma autoridade que o faria conduzir todo aquele povo para
a reconstrução do templo, e isso atrairia a presença de Deus e a bênção de Deus sobre todos eles. Então ele estaria representando Deus ali. Zorobabel era da tribo de Judá, ele era um descendente do rei Davi. Então era a continuidade do reino de Davi sobre Israel, como foi prometido a Davi. Então Deus estava colocando um descendente do rei Davi no governo de Israel para dar continuidade à sua aliança com o rei Davi. Então Zorobabel tinha uma importância muito grande e Deus estava confirmando o reinado então de Davi e dando continuidade a isso. A partir de Zorobabel viria outro descendente do rei Davi para assumir o trono. E tudo isso que até que viesse o Messias, Jesus Cristo. Então veja, Jesus aqui tem todo o poder, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É aquele que governará a terra durante 1000 anos, cumprindo a aliança de Deus com o rei Davi. Porque Jesus é legalmente filho de José, da tribo de Judá, descendente do rei Davi. Então veja que quando Deus chama Zorobabel e diz para ele que ele será um anel de selar, é exatamente a isso que Deus está se referindo. Então ele, como descendente de Davi, no reino de Israel, para produzir o reinado que continuaria a aliança de Deus com o rei Davi, até que viesse Jesus Cristo, o Messias, para governar sobre todos eles. Sempre lembrando que a glória da segunda casa, desse templo construído por Zorobabel e depois reconstruído, renovado, embelezado pelo rei Herodes, Jesus entraria ali. Então a glória da segunda casa é muito maior do que da primeira casa construída por Salomão, que era muito mais bonita, muito mais luxuosa, com muita riqueza maior, mas que não teve o próprio Jesus ali presente em pessoa. Conclusão: o profeta Ageu usa a histórica para celebrar a glória suprema do tempo messiânico definitivo que ainda estava por vir e incentiva as pessoas com a promessa de paz, prosperidade, governo divino e bênçãos ainda maiores durante o milênio. Dado a nossa limitação, nem sempre conseguimos enxergar a grandeza dessas bênçãos porque ficamos focados apenas nas bênçãos materiais. Então veja que Ageu é usado por Deus para dar ao povo a esperança de uma glória que viria muito grande sobre aquela casa que estava sendo construída, e aquela casa representava a presença de Deus entre eles. A partir do momento que eles reconstruíram aquele templo, então a glória de Deus começou a se manifestar ali, trazendo bênçãos para eles. Então se tornaram novamente uma nação e foram crescendo, desenvolvendo. E até hoje existe aí a nação de Israel. Imagine se eles tivessem voltado e não tivessem obedecido a Deus e reconstruído o templo. Deus os amaldiçoaria. Eles seriam totalmente dizimados. Não haveria mais povo de Deus descendente de Abraão na terra. Então estão aí até hoje, existe aí o país e sempre existe um descendente do rei Davi ali governando sobre eles. E isso vai até que venha o próprio Jesus Cristo no final da grande tribulação, depois de nós termos sido arrebatados, né? No final da grande tribulação ele vem, destrói os exércitos do anticristo ali no Armagedon, lança no lago de fogo e enxofre o anticristo e o falso profeta, prende Satanás por 1000 anos, né? E Jesus então governa sobre Israel durante 1000 anos, e as nações que restarem ali, os povos que restarem ali, após o juízo lá dos bodes e ovelhas. Então eles terão o próprio Messias prometido, o próprio Jesus governando sobre eles. Glória a Deus. Então devemos prestar atenção a isso, que as glórias materiais são inferiores às espirituais. Devemos nos lembrar de considerarmos a nossa vida, a nossa intimidade com Deus superior sempre a qualquer prosperidade financeira. Não é a prosperidade financeira que vai indicar que nós estamos em prosperidade espiritual. Não é o resultado financeiro
material que indica que nós estamos em comunhão com Deus, estamos bem com Deus e Deus está satisfeito conosco. Então busque sempre em primeiro lugar Deus. Lembre-se, levante-se de madrugada, ore pelo menos 1 hora e todo dia de manhã, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Se você deitar mais cedo, você vai poder acordar mais cedo. Então, priorize as coisas de Deus. Priorize a intimidade com Deus. Ame mais as coisas de cima, as coisas espirituais, eternas, do que as temporais, as passageiras, as efêmeras, né? As coisas da terra, as coisas materiais. Lembre-se, nós temos uma vida eterna para viver com Deus. Então, investamos mais nas coisas espirituais, investamos mais em Deus, porque aqui na terra tudo é passageiro, tudo isso vai acabar. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra deseja entregar a vida para Deus agora, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu por nós ali naquela cruz, mas ele ressuscitou, está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Você quer se arrepender agora dos seus pecados? Você quer se arrepender por estar dando prioridade demais às coisas materiais e ter se esquecido de Deus? Vamos orar juntos. Comece uma vida nova com Deus agora. Você está doente, está enfermo? Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos agora dos seus pecados, pedindo perdão a Ti. Ora, la graça nos temericar, la cruz te forcar, me conta força me deraste. Você deixou a Deus, você abandonou a Deus, você se dedicou tanto às coisas materiais que está embaraçado, mas você acorda agora, em nome de Jesus. Desperta, comece a partir de hoje uma vida nova com Deus, se dedique mais a Deus. Ame mais o Senhor, coloque Deus como prioridade na sua vida. Em nome de Jesus, receba o perdão de Deus, receba a reconciliação com Deus. Receba a salvação, receba o Espírito Santo. Seja totalmente renovado agora, em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Vai sair em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora e dá saúde. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Não se esqueça, dê um like, se inscreva no nosso canal. Transmita esse vídeo para outros também. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos dentro da lição, entre em contato conosco pelo WhatsApp, tá aí o telefone 99951520454. Eu envio para você em PDF, em PowerPoint. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos. Glória a Deus.